Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Então sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina de recreação, lazer e esportes radicais, mais uma aula remota, né? Esse vídeo vai estar disponível no YouTube para vocês sem tempo pré-determinado, então fiquem à vontade para ver e rever essa nossa aula, inclusive como revisão para a prova. E nossa aula de hoje ela marca uma mudança no nosso conceito até então. O que vimos até hoje foi muito mais voltado para os esportes radicais e esportes de aventura. Nossa aula de hoje, a partir de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tema de recreação e lazer. Tudo que vimos até agora foi importante, foi interessante e nós não vamos perder contato com isso, até porque precisamos vivenciar na prática muitas dessas atividades ainda. Mas o que nós vamos ver na aula de hoje, que são alguns conceitos, definições e terminologias acerca da recreação e lazer, vai ser muito importante para que a gente possa assimilar 100% o que vimos até então. Tá? Então, tudo que a gente viu de esportes de aventura, esportes de lazer, ecoturismo, tudo isso está muito envolvido com recreação e lazer. Até por isso que estamos vendo numa mesma disciplina todos esses conceitos, né? Então, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho mais é, dessas terminologias acerca desses dois conceitos que são muito amplos. Hoje veremos um pedaço, uma parte disso e continuaremos acerca de toda a disciplina para isso, para a turma semestral até o final do semestre e a turma anual até o fim do ano. Essas questões vão estar muito fortes, muito afloradas em tudo que formos fazer, ok? Então, de novo, né, a aula de hoje, o foco principal é conceituar recreação e lazer. Os outros tópicos, temas, nós já vimos, ok? Então vamos lá. Para começar, é muito importante a gente entender então a diferença, né, o que significa recreação e lazer, que embora estejam próximos, não são exatamente sinônimos, não são a mesma coisa, né? Embora se complementem e a gente trabalha sempre em conjunto. Vamos tentar entender o que é o lazer? Então, antes, o lazer basicamente é, pessoal, o estado de espírito em que o ser humano se coloca instintivamente, ou seja, não deliberadamente, dentro do seu tempo livre, em busca do lúdico, que é diversão, alegria e entretenimento. Então, o lazer, pessoal, é algo que está dentro da gente, né? É algo mais forte, faz parte da natureza humana. A busca pelo lazer sempre foi e sempre será. Tá? Então, isso faz muito parte da nossa sociedade, do ser humano. E é importante entender o lazer como sendo as atividades em áreas de interesse diferenciadas que compõem um todo que está interligado. Esse interesse deve ser entendido como conhecimento que está enraizado na sensibilidade, na cultura vivida. E é só para complementar a ideia que a gente trouxe agora há pouco, né? Então, o lazer realmente é algo que nós buscamos enquanto ser humano, enquanto pessoa. É algo que é mais forte, inclusive, que a gente. Isso é fundamental, né, pessoal? Imagina a nossa vida sem momentos de lazer. O que seria, né? Apenas trabalhar, trabalhar, trabalhar. E lembrando que esse conceito de lazer ele é muito amplo e não é de hoje que ele é estudado. Teremos outros momentos em outras aulas que iremos nos aprofundar historicamente nesse processo de construção do conhecimento acerca do lazer e recreação. Ao final dessa aula, nós vamos estudar rapidamente algumas instituições que pesquisam isso, né? Então, tem muita. A ciência, a produção científica está muito forte hoje em relação ao lazer, para tentar entender o que é o lazer, a busca pelo lazer. Então, o que eu trouxe aqui, essas duas citações de dois autores importantes, são apenas algumas coisas do que a gente pode e que nós vamos estudar ainda. Tá bom? Mas partindo para a recreação, saindo um pouquinho do lazer agora, a recreação, pessoal, é basicamente o fato ou o momento ou a circunstância que o indivíduo escolhe espontânea e deliberadamente através do que ele satisfaz ou sacia seus anseios voltados ao seu lazer. Então, se o lazer é algo que é indeliberado, ou seja, quase que instintivo, a recreação é o momento que a gente para, pensa, reflete e fala assim: eu quero fazer isso, isso me agrada, isso é algo que eu quero fazer. Tá? Nós temos vários autores que trabalham com esses conceitos. O próprio, nós vamos trazer aqui um autor, alguns autores bem importantes, mas tem alguns autores que trabalham que a recreação ela pode ser compreendida em 5 grandes conceitos. Isso é quase que uma unanimidade dentro dos pesquisadores de recreação. Tá? Mas acho que ficou claro, né? Recreação é muito mais algo que você para, reflete e busca.
Eu quero fazer isso. Enquanto o lazer é algo mais instintivo, é algo nosso. Nós precisamos do lazer. E a recreação é a busca de como fazer isso, tá? Basicamente, então, desses 5 elementos, e novamente, esses 5 elementos eles são gigantescos, são 5 conceitos muito grandes. Vou trazer de forma resumida para a gente, e quem tiver interesse, eu recomendo analisar e ler um pouquinho sobre Cavalari e Zacarias, que são dois autores, dois dos grandes autores das pesquisas em relação à recreação e lazer, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro item importante dentro da recreação, que ela deve ser encarada pelo praticante como um fim em si mesmo, sem que se espere benefícios ou resultados específicos. Geralmente, quando a gente vai fazer uma atividade física, esportiva, que a gente busca de repente um resultado físico, uma qualidade de vida, alguma coisa nesse sentido, a recreação ela não tem fim. Você não vai buscar a recreação para que você melhore a sua condição física. A recreação, o fim é ela, é fazer a atividade, é se divertir, pronto. Então, no momento que você vai fazer uma atividade recreacional com seus amigos, quando você vai jogar um futebolzinho no final de semana, né? Que não tenha conceito de prática esportiva, de competição, ou nem de, né, ou de buscar uma melhor qualidade de vida ou um melhor rendimento físico, nada disso, apenas se divertir, jogar bola com seus filhos, né? É aquele momento e por si só valeu a diversão. Isso é recreação, tá? Então a pessoa que busca recreação nunca terá outro objetivo com sua prática que não apenas o fato de se recrear, de se divertir. Ok? Esse talvez seja o mais importante, né, para a gente entender, mas temos mais 4 modelos importantes. Então a recreação também deve ser escolhida livremente e praticada espontaneamente, segundo os interesses de cada um. Uma pessoa não pode forçar outra à prática de recreação, porque daí não é recreação. Se você for levar tua esposa, teu filho, de uma forma obrigada para fazer algo que ele não queira fazer, sinto lhe dizer, mas não é recreação. Tá? A recreação é a partir do momento que você escolhe. Outra coisa importante, isso aqui é interessantíssimo, ninguém recreia ninguém. Você, enquanto recreador, não vai fazer recreação para alguém. Os profissionais de recreação apenas criam circunstâncias propícias para que cada pessoa se recreie. Interessante isso, né? Então, o recreador nada mais é do que uma ferramenta que permite que outras pessoas possam participar de momentos de recreação. Acho super interessante também essa questão, esse elemento. Indo para o terceiro item, a prática da recreação busca levar o praticante a estados psicológicos positivos. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Tá? A regressão tem caráter hedonístico. Isso aqui eu duvido, vocês aí, meus queridos, quem sabe o que é hedonísio ou hedonístico. Mas eu vou explicar para vocês, estamos aqui para isso. Né? Basicamente, pessoal, ele é uma teoria, ou talvez uma doutrina, uma filosofia de vida que entende que o prazer é o bem supremo da vida humana, ou seja, o nosso fim terreno é sentir prazer, através de práticas, de lazer, enfim. Isso é a questão hedonística, tá bom? Ou o hedonismo, que é essa filosofia, né? Essa teoria. Interessante, né? Então vamos lá. E isso está sempre ligado ao prazer, como eu falei. Recreação busca prazer, esse é o objetivo final da recreação. Se você vai fazer uma recreação e não vai se divertir, não vai ter prazer, não é recreação. É outra coisa, outro elemento, mas não recreação. Essa é a função final da recreação, se divertir, sentir prazer. Né? Elemento 4, a regressão deve ser de natureza a propiciar à pessoa o exercício da criatividade. Então, a questão da criatividade está muito atrelada, associada à questão da recreação. Porque na medida em que se oferece estimulação, essa criatividade deve ser plenamente desenvolvida. E o momento da prática da recreação é propício ao desenvolvimento da criatividade, pois, de acordo com as características anteriores, notamos que não existe cobrança. É importante isso também. E para finalizar, esses 5 grandes elementos, pessoas com as mesmas características têm uma tendência natural a se procurarem e se agruparem. Ou seja, esse slide quer trazer assim, pessoas que se assemelham no seu comportamentalmente, espiritualmente, socialmente, vão buscar atividades recreacionais próximas e parecidas. A partir disso, nós podemos entender os grupos. Voltando àquele exemplo do futebolzinho no final de semana, né? Você não vai encontrar no futebolzinho de final de semana pessoas que não gostam de futebol. Como é que as pessoas vão se recrear? Como é que elas vão se divertir, buscar o prazer em fazer algo que elas não gostam? Então, forma-se círculos de pessoas que tendem a ser socialmente, espiritualmente, intelectualmente, fisicamente parecidas ou propícias a fazer atividades similares, principalmente quando a gente fala de
atividades recreacionais. Obviamente, em espaços de trabalho, pessoas diferentes existirão em situações de competição diferentes, mas na recreação tendem a ser pessoas que procurem e busquem a mesma coisa. Interessante, né? E assim a gente finaliza aqui esses 5 conceitos. Mais uma definiçãozinha sobre recreação para a gente finalizar a ideia, né? Então, recreação pode ser uma atividade, um sistema, uma ideia, uma brincadeira, um esporte não competitivo, tudo que nos proporciona entretenimento. Uma definição um pouquinho mais antiga do Whiteman, lá em 97, mas eu acho que ela reflete bem o que a gente entende, deveria entender como recreação, de forma resumida, né? É tudo que a gente procura para se divertir, para se entreter. Até o esporte, é claro, mas não forma competitiva. Ah, professor, mas quando eu jogo futebolzinho no final de semana eu quero ganhar. Tudo bem, não tem problema. Mas não é uma competição que depende disso, você não é profissional disso, né? É uma diversão. Então, jogar um vôlei no final de semana com os amigos, com o pai, com a família, jogos de tabuleiro, nós vamos estudar muito isso para frente, jogos de tabuleiro, jogos de azar também, são momentos de entretenimento, né? Desde que você, obviamente, não envolva outros sentidos. Você vai jogar por jogar, não que você vai jogar porque você espera ganhar dinheiro com aquilo, por exemplo. Tá certo? Muito bem, vamos dar continuidade. Vimos o que é recreação, vimos o que é lazer, e vamos agora entrar um pouquinho então nos jogos cooperativos. É um outro universo muito interessante aqui, nossa disciplina desses conceitos, né? Nós temos dentro dos jogos cooperativos, nós temos que ele se caracteriza do esforço ou união de todos para atingir um objetivo comum. Não existe jogar contra, e sim jogar com. O foco está no processo e não no resultado do jogo. Isso é importantíssimo. Portanto, os jogos cooperativos, aí a gente já se afasta um pouquinho do esporte. Porque o esporte tem como fim o quê, pessoal? Competição, né? Ah, eu tô aqui não é para competir, mas nem que seja contra você, com você mesmo, para melhorar o teu tempo, alguma coisa, existe a competição. Jogos cooperativos, como o nome já diz, não tem o objetivo de competir, e sim de cooperar, tá? Mas qual que é o objetivo então, professor, fazer um jogo cooperativo se o objetivo não é ganhar, não é competir? Por exemplo, quando você está jogando, montando um quebra-cabeça, é um jogo cooperativo. Você e mais algumas pessoas podem montar um quebra-cabeça, tá? Nós iremos ver mais para frente uma infinidade de jogos cooperativos que podemos trabalhar. Ainda na questão de jogo, nós temos algumas características interessantes. O que seria, para quem não sabe, existe uma diferença considerável entre brincadeira e jogo. Vamos tentar entender rapidamente isso aqui. Então, vamos lá. Para entender, para simplificar, brincadeira é fundamental a diferença que ela não tem vencedor. Tá? Então não há como se vencer uma brincadeira, ela simplesmente acontece e segue se desenvolvendo enquanto houver motivação e interesse por ela. Já o jogo por si é uma atividade recreativa que permite alcançar vitórias, ou seja, pode haver um vencedor. Estamos tratando de um jogo. Tá? Aqui é importante a gente entender que não estou falando de jogo mais cooperativo, tá bom? Aqui é um elemento jogo, palavra jogo e brincadeira, que são elementos dentro dos jogos cooperativos. Tá? O jogo em si ele pode sim ter vitória, né? Mais no sentido de recreação também, mas pode ter vitória. Alguns elementos importantes dentro da brincadeira ainda, né? A brincadeira nem sempre apresenta evolução regular, nem sempre há maneiras formais de proceder ao seu desenvolvimento. Então, dentro de regras, a parte final, o ápice, as modificações e consequências, nós temos diferenças significantes entre brincadeira e jogo. Tá? Então, vamos lá rapidamente. As regras. As brincadeiras são mais livres, podem ter regras, mas podem também não ter. As brincadeiras sem regras são individuais, o grupo só por existir já sugere regras. Entendeu? Isso aqui é importante. Então, geralmente, brincadeira é individual porque não pode ter uma regra, né? E o grupo já naturalmente por si ter regra. Outra coisa importante são as consequências. As brincadeiras, por ser muito mais desvinculadas de padrões, têm consequências imprevisíveis. E essa é uma das graças da brincadeira. Por sua vez, o jogo, olha lá que interessante, todo jogo apresenta uma evolução regular. Ele tem começo, ele tem meio e tem fim. É o contrário da brincadeira, né? Consequentemente, existem maneiras formais de se proceder. Então, o jogo sempre vai ter regra. Sempre tem regra. Ao contrário da brincadeira, o jogo vai ter sempre regra. Não existe jogo sem pelo menos uma regrinha. Tem que ter. E as consequências, que é interessante. Podemos tentar prever algumas consequências. A gente consegue controlar de forma mais equilibrada o jogo. Né? A brincadeira por si só, não. De novo, o foco hoje é a gente entender conceitualmente.
Mais para frente, vamos fazer várias atividades de brincadeiras e várias atividades de jogos, ok? E para terminar essa questão de jogo cooperativo, jogo, brincadeira, nós temos pequenos jogos e grandes jogos. Qual que é a diferença disso aqui, pessoal? Nos jogos pequenos, as regras são cobradas de forma mais flexível, são mais simples, em menor quantidade. Geralmente, o profissional tem, o recreacionista, né, ele atua apenas como um orientador, tá? Já em grandes jogos, todas as regras são cobradas de forma totalmente rígida, são mais complexas e em maior quantidade. E nessa atividade, grandes jogos, o recreacionista, o profissional, ele cobra as regras como se fosse quase que um árbitro, né? Então tem que botar realmente para funcionar essas situações. Tá ótimo? Quase terminando a aula de hoje, e não é tão o foco, porque o foco principal é de entender esses conceitos, mas nós temos, dentro da recreação, nós temos algumas funções profissionais que são importantes. Nós temos o animador, né, que é uma função que nós podemos ah, trabalhar enquanto profissionais de educação física, que é aquele que tem um contato direto e estrito com o público participante, com atividades lúdicas envolvidas. Nós temos o supervisor, que é aquele que tem uma equipe de animadores sob seu controle, se torna o elo entre os componentes da equipe e desta com o empreendedor. Vou fazer uma pausa aqui. Eu sei que muitos de vocês já tiveram atividades recreacionais na prática, né? Fizeram cursos em relação a isso, o que é fundamental. Então, para vocês que já fizeram, fica mais claro quando eu trabalho essa questão do recreador e do supervisor, né? E todas elas são funções que nós podemos e devemos fazer. E por fim, o técnico em recreação, que é um cara que deve entender um pouco sobre o comportamento humano, saber o que as pessoas esperam da sua recreação, tendo visão organizacional e uma série de outras coisas, né? Então vejam o quão complexo é. Para quem pensou que recreação, lazer, jogos, brincadeira fosse algo simples, pelo contrário. Como eu falei no comecinho da aula, existem muitas pessoas que se dedicam a estudar sobre isso, não só trabalhar, mas pesquisar, desenvolver, entender e compreender cientificamente todos os conceitos acerca de recreação, de lazer. Então isso aqui é muito mais complexo e importante do que a gente pensa, não é só chegar e fazer alguma atividade. Tem sempre um porquê por trás. Na nossa área, como a gente sempre fala, tudo que formos fazer tem cientificamente comprovações. Tudo que a gente vai fazer cientificamente, embasamento pra gente. Isso é fundamental, tá bom? Estamos terminando. Para concluir, eu gosto de trazer para vocês que gostam de pesquisar artigos científicos. Existe uma revista científica chamada de Série, que é uma revista que foca em pesquisas e estudos do lazer. Então, você que quer produzir algum artigo científico sobre o tema ou tem interesse em pesquisar artigos sobre isso, é uma ótima revista científica, tá bom? Aqui, por exemplo, alguns exemplos de artigos científicos encontrados nessas revistas, né? Então, todos voltados às questões do lazer, tá? Existe também a Associação Brasileira de Recreadores, a ABRE, uma associação que ainda existe, que trabalha em relação a isso e faz um trabalho de tentar organizar alguns conceitos, ajudar, empreender nessa área, é muito importante, né? Nós temos também, para vocês verem qual a importância da pesquisa, nós temos o ENAREL, tá? Que é o Encontro Nacional de Recreação e Lazer, tem todos os anos. Não sei como vai ficar esse ano, por questões que vocês já sabem, né? De força maior. Vamos torcer para que aconteça. É um evento super importante e quem tiver interesse pode pesquisar na internet datas e locais de evento. Esses congressos, esses encontros, eu reforço com vocês, é sempre importante a gente estar mandando trabalho e participar. Conhecer pessoas que trabalham nessa área ou em áreas que nós gostamos é fundamental, o tal do network, né? Para próximas aulas, pessoal, nós vamos ver um pouquinho a questão de ócio, de ociosidade e outros conceitos acerca do lazer e da recreação, mais especificamente sobre o lazer, tá bom? Essas referências são importantíssimas e fundamentais. Eu recomendo que todos vocês leiam, tá? Busquem esses artigos, porque eles são tudo que eu falei hoje está contido nesses artigos aqui. Nesse site muito legal, o Futurismólogo também, que fala bastante sobre recreação, lazer, esporte de aventura, esportes radicais. Muito, muito rico esse site, eu recomendo para vocês, tá? É um site que tem ajudado bastante na formação da disciplina, não só na minha, mas já há algum tempo. Então, e esses artigos que são bases bem importantes, tá bom?
Por hoje a gente fica por aqui. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Esses conceitos vão ser importantes para o restante da nossa disciplina, então desde já estudem, entendam principalmente o que eles querem dizer, que vão ser base para a gente, tá bom? Estarei sempre à disposição de vocês, podem me mandar e-mail, estou agora conectado meio que sempre por casa aqui, à disposição de vocês e precisando, só chamar. Meus queridos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.